Então, galera, olá, sou eu de novo. Meu nome é Natasha Cremonese, sou a prof de vocês. Estou gravando de novo a primeira parte da aula, pois gravei do meu computador, mas gravei só a tela, esqueci de ligar o áudio, cometi uma gafe. Bom, vou me apresentar, né, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Meu nome é Natasha Cremonese, sou artista plástica, ilustradora, professora de artes visuais, licenciada pela Universidade Internacional Uninter, sou arte educadora desde 2018, sou idealizadora de alguns projetos, como o Projeto Arte Livre, Projeto Poti. Bom, também aviso vocês que talvez tenha um pouco de ruído, né, porque onde eu moro tem bastante movimento e bastante cachorro. Inclusive aqui em casa tem 4 cachorros e 3 gatos. Fecha parênteses. E, bom, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a essa primeira aula da jornada artística gratuita e breve história da arte, da pré-história até agora. Bom, para começar, essa obra que eu escolhi para fazer a abertura no primeiro slide se chamou Portal. Foi feita em 20/20, né, no ano 2020. A técnica é de concept art, é um tipo de pintura digital feita no Photoshop que eu fiz. Ela é uma arte visionária, né, a partir de um estado não ordinário de consciência, de percepção e de entrega. E, bom, eu vou fazer uma descrição dessa obra, tá? Ela tem um tamanho de 1920 na horizontal, né, na largura, e de altura vertical ela tem 1200, se não me engano. Bom, ela tem no centro um leito de um rio, e nas laterais do rio, assim, desse rio tem as duas margens, né? Uma margem em cada lado, esquerda e direita, e a margem ela tem pedra, elas são feitas de pedra, assim, como fossem grandes quadrados, assim, empilhados, como se fossem tijolos de pedra calcária. E, bom, tem 2 árvores, uma em cada lado dessa margem do rio. E atrás dessa árvore tem algumas pétalas, né? Elas são um tom de rosa clarinho, assim. E atrás dessas pétalas tem um arco, que ele é mais quadrado, e ele é alto, assim, que também é feito de pedra calcária, mas as bases dele tem corais, cogumelos, né? Os corais, eles são bem vermelhos. Voltando um pouquinho, as árvores, elas parecem com bonsai, elas estão bem verdes. Um verde bem clarinho, assim, como se fosse o brilho, assim, nas pontas das folhas. Bom, na base desse portal, que é, né, esse arco, ele está em coral vermelho, assim, na base, 1/3, assim, praticamente, 1/3, assim, dele é com esse coral. Depois tem alguns cogumelos amarelos e alaranjados, e na parte superior, assim, na parte bem de cima, tem cogumelos azuis, e no centro tem um coral bem grande, assim, ele é num tom de azul turquesa, assim, e mais 2 do ladinho também, iguais, mas são menores, e ao redor desses 3 corais centrais, assim, eles têm uma cor alaranjada, assim, bem forte. E aí no topo dessa entrada, desse portal, tem um conjunto de cristais de ametistas. Eles são pontiagudos, são formas geométricas, assim, são, se eu não me engano o nome é geodos, né, naturais. E na lateral é como se fosse uma coroa de flores, assim, ao redor das pontas, assim, desse conjunto de cristais, faz a volta, assim, de flores nas cores amarelo, alaranjado e lilás. Nas laterais do rio a cada lado tem
duas formas espirais, espiraladas, podem parecer com uma espécie de cipó ou também parecem tentáculos verdes, tentáculos de plantas. E nas laterais ainda, de cada lado do leito do rio, assim, depois dessa calçada que eu expliquei para vocês que tem na margem, tem flores e elas têm um caule bem comprido, que é bem verde, e elas estão em diversas cores, tem rosa, tem um alaranjado também, um amarelo alaranjado, o amarelo mesmo, assim, bem ouro, quase é um amarelo claro pro ouro, assim, um amarelo cádmio, e tem também o violeta, assim, e o roxo. Bom, no fundo, como tá muito ligada à água, bom, no fundo, assim, da obra, tem a água, ela tá formando vários, ela tá formando uns desenhos circulares, assim, ela tá circulando e subindo, né, essa água, e ela também tá bem iluminada, assim, tem vários pontos de luz nessa água que tá subindo por detrás do portal, e a água que tá no leito, assim, do rio, que leva a passagem, assim, do portal, e o portal, ele também tem uma cortina de água. Bom, ele tem uma cortina de água, né, e tem um número, tem um símbolo do infinito, assim, tem uma margem no rio, e bom, também é possível enxergar, assim, a luz, assim, e as nuvens do outro lado da margem, do outro lado dessa cortina de água que tem. E o céu tá bem azul, assim, tem um pouco de nuvens nesse céu. Mas elas são umas nuvens, assim, elas são menos densas, assim, não são nuvens armadas, assim, pra chuva, né? Bom, e a descrição também, essa foi a descrição da obra, e a descrição dos slides, porque eles também têm um visual, eu vou fazer agora também. Os slides, eles têm na lateral esquerda, o background de todos os slides vai ter na lateral esquerda, tem 2 espadas de São Jorge, tem 6 esboços de olhos, e bem no topo tem uma chita, no lado tá escrito educativa e visionária, e no topo tá escrito início, sejam bem-vindas pessoas. Abaixo da obra tem a descrição da obra que eu fiz no começo, né? O portal 2020, concept art, pintura digital feita no Photoshop, arte visionária. Na lateral direita tem, ao fundo, tem algumas folhas azuis, mais uma chita, mais uma das minhas assinaturas, que é uma rúbrica, com a minha inicial e 2 pontinhos, que foi um pedido que eu fiz. Eu queria muito achar uma assinatura pra me fazer, abrindo um parênteses aqui, e aí apareceu uma pinta na minha mão, bem assim, né? Então eu tenho utilizado pra assinar algumas obras, e pedi uma luz, assim, porque, enfim. E tem também algumas espadas de São Jorge, assim, e elas estão bem verdes. E tem 3 tópicos. Aula 1, breve história da arte, da pré-história até agora. Próximo slide. Bom, no próximo slide, que é esse que tá agora, é um convite, né, para começar a pensar a história da arte. E para pensar a história da arte, a gente tem que ir diretamente no que é o significado da palavra, né? A gente já tem que desconstruir também os nossos conceitos de arte para poder acessar, digamos, cada período, assim, do planeta, sabe? Bom, e aí, pensando, né, na desconstrução que a gente tem que fazer
algumas desconstruções, né, do que significa a palavra arte. Bom, do latim, ars, significa técnica, habilidade natural ou adquirida ou capacidade de fazer alguma coisa. Bom, eu acredito que a gente precisa pensar sobre isso, porque quando a gente pensa, né, o que é arte, a gente tem que também pensar nos períodos, as pessoas nas épocas anteriores ao que a gente vive, né, tipo, pré-história, por exemplo, elas não tinham conceito de objeto de arte, né, elas não tinham, elas não tinham nem o conceito do que significava a palavra arte. Bom, e aí eu escolhi algumas frases também, que são as duas frases. Eu escolhi a frase da Frida que diz: eu pinto flores para que elas não morram. E também a frase: temos arte para não morrer de verdade, do Nietzsche. Se eu pronunciei errado o nome dele, eu peço desculpa. Mas, enfim, eu acredito, né, que a arte ela seja isso, né? Ela seja não só uma não morte, como uma valorização, assim, de vivenciar, de sentir, como ela também é um documento histórico, ela retrata um movimento, um sentimento, um período, né, que a gente vive, ou enfim. E ela também pode ser cura, né? Pode ser possibilidade, ela é conexão. Imagina, nós estamos aqui de vários lugares do país, né? Porque eu percebi que tem alunos de vários estados. E, bom, e se não fosse a arte, não teria essa conexão, né? E também essa questão da cura, que existe, né? A arte-terapia, ela foi implementada pela Anísia da Silveira, por exemplo. E, bom, eu também acredito, assim, que a gente deve se perguntar, né? Para além da técnica, será que a arte não é como a vida, ou o mistério da vida, que para cada ser carrega um significado? Bom, fica a reflexão, né? E aí a gente pode partir pro próximo slide, né? E refletir. Se colocar nos próximos períodos como se fossem as pessoas dos próximos períodos, né? Vamos lá. Bom, a arte pré-histórica. Há muitos... Vou ler o que está escrito. No slide está escrito arte pré-histórica. Há muitos e muitos anos, centenas de milhares de anos atrás, cerca de 300 mil anos, os primórdios Homo erectus recriam a natureza através da coloração de objetos e utilizando de técnicas complexas para dar formas aos seus instrumentos de pedra. Bom, isso é arte. E aí a gente pensar, né, que o Homo erectus, eles estavam recriando a natureza, ou seja, eles estavam pintando, não com o sentido de criar um objeto artístico, né? Eles tinham outras intenções naquele momento. E eles nem sabiam o que significava a palavra arte, né? Isso é um termo tão recente, assim, né? Em pensar em 300 mil anos, né? Bom, e aí um pouco mais à frente, entre 60 mil anos e 40 mil anos atrás, com os últimos representantes do Homo neanderthalensis e o desenvolvimento do Homo sapiens em todo o Velho Mundo, aparecem os primeiros adornos colares de conchas ou dentes perfurados. Logo depois surgem as primeiras representações figurativas. A fonte é Arte Pré-Histórica do Brasil, página 9, editora com Arte, 2011, André Proust. Bom, nessa época,
eles começaram a sair do bidimensional, digamos assim, né? E foram trabalhar, né, também a mais ainda a motricidade na hora de, de produzir, porque diferente de esculpir, assim, né, uma, uma ponta de flecha, uh, trabalhar num colar, começar a trabalhar nas esculturas de pedra, né, como como esse exemplo que eu coloquei, né, tá na lateral esquerda, uma fotografia da Venus de Willendorf, que foi uma, uma escultura, né, que tem cerca de 25 mil a 20 mil anos antes de Cristo. E detalhe, assim, ela ela só ganhou esse nome, Willendorf, porque ela foi encontrada em Willendorf, né, o nome dela tem um nome realmente certo, mas Vênus porque ela é a representação, né, os povos naquele momento acredita-se que eles cultuavam ela como uma representação de fertilidade, de abundância e bom, de ela era como uma deusa, né? E ela é pequenininha, tem cerca de 8 a 12 centímetros, se eu não me engano, né? Me corrijam se eu estiver errado. E, bom, não vou entrar muito assim dentro de cada obra, né, no momento, para dar essa aula, mas um pouquinho a gente vai falar sobre cada uma, né? E bom, ela é uma figura feminina, ela é gorda, ela tem os seios fartos, né? Ela tem uma barriga volumosa, vulva aparente, ela tem um penteado como se fosse um, o miolo de uma flor, assim, ou uma colmeia, né? E, bom, é uma figura muito forte, assim, né? Ela foi, imagina, ela tem 25 mil a 20 mil anos antes de Cristo. Ela é um tesouro, assim, para a humanidade, né? Certo? Próximo slide. Eu coloquei algumas fotos, né, de arte pré-histórica. Essa é do livro Arte Pré-Histórica do Brasil. E essa é uma pintura rupestre com mais de 30 mil anos. Ela foi encontrada na França. Ela, ela foi pintada, né, com algum tipo de mineral. E ela mostra animais, assim, o traço de animais, alguns shapes, né, que é quando é uma forma completamente pintada, assim, ela tá quase completamente pintada. Eu escolhi essa imagem porque ela tem bastante movimento, né, parece que é uma manada de bisões, assim, ou não sei exatamente qual era o animal, né, que, que foi retratado, né, e eles parecem estar em movimento, então por isso que eu escolhi essa obra, né? Essa obra histórica, né? Ela é considerada arte rupestre, considerada uma obra de arte. E ela, né? Ela não tinha um sentido de objeto artístico, né? De falar sobre arte, né? Ela tinha naquele momento eram outros sentidos, né? Retratava-se a natureza, retratava-se eu acredito, né, agora falando da opinião pessoal, né, não levem a minha opinião pessoal como verdade absoluta, que era uma forma, assim, de começar a identificar como os animais e a natureza se manifestavam, né, uma forma de catalogar e tal, e também de deixar uma marca no mundo, assim, para os próximos, assim, que estivemos aqui, né. Próximo slide. Bom, eu escolhi esse livro, bastante coisa assim que eu coloquei nos slides são desse livro que eu citei, né, que é o Arte Pré-Histórica no Brasil. E essa próxima foto é de um grafismo encontrado no Brasil, né, e ele é datado 9 mil a 7 mil anos em Minas Gerais, Vale do Peruaçu.
Lapa do Boquete. E assim, essa pedra, ela tem um grafismo assim, e eu acho interessante trazer também essa outra técnica que foi utilizada, né? Aquela anterior era 30 mil anos, aí tinha umas pinturas, e essa já era um trabalho de gravar a tela, né? Como uma xilogravura ancestral, assim. Então é bem interessante, né? São técnicas diferentes e é um lugar diferente, que é no Brasil. E nesse livro fala, né, sobre o fato de valorizar a arte pré-histórica no Brasil, que infelizmente não é tão conhecido e reconhecido por pela própria população, né? Não saber que tem arte pré-histórica aqui, que tem vários achados, né? E, bom, por falta de investimento nas pesquisas, divulgação e tudo mais. Então, estamos fazendo esse trabalho. Próximo slide. Mesopotâmia. Dá pra perceber que a gente, né, tá vindo, né? Vindo, andando conforme os anos. A Mesopotâmia é conhecida pelos arquitetos. Vou ler o texto que está escrito aqui. É a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia é chamada do berço do mundo pelo rei Nabucodonosor. E o berço da arte e da arquitetura antiga, bem como os jardins suspensos e da Torre de Babel. Bom, eles foram os primórdios, assim, da arquitetura, né? Um dos primeiros a criar uma arquitetura tão detalhada, né? E, bom, eu coloquei uma imagem, né? Uma representação artística da cidade do rei Sargão II. Essa é de 705 a.C. no Iraque, não é muito antiga, né? Mas eles também foram um dos primórdios, né, na arquitetura, e eles criaram os jardins suspensos, né? A Torre de Babel. E nessa representação figurativa tem é como se fosse um reino, assim, como uma cidadela, né? Que é realmente uma cidadela. Mas enfim, é uma forma retangular, mas as pontas elas são mais arredondadas e tem vários, como eu posso dizer, assim, várias colunas largas, né, ao redor desse muro que protege a cidade. E na entrada principal tem duas colunas bem grandes, assim, e bem na entrada, assim, que seria a porta de entrada, assim, do rei. É um arco, né? E, bom, a parte interna parece muito com labirintos, né? E são bem quadradas, né? A cada divisão, assim, da cidade tem uma forma piramidal, assim, no final, assim, dessa cidadela, né? Então, é bem detalhado, né? E, bom, essa figura, ela foi tirada do livro Arte Comentada da Pré-História Pós-Moderna, da editora de Ouro, da Carol Strickland. E o período, né, da Mesopotâmia, assim, foi 4.000 anos antes de Cristo a 539 antes de Cristo. Próximo. Bom, voltando, galera, agora vem o Egito. A arte da imortalidade. 3.000 anos antes de Cristo. Bom, os egípcios também eram conhecidos por serem arquitetos. E, bom, tá escrito aqui. Vou ler o texto que eu coloquei, né? Quem não gosta de símbolos e da mitologia egípcia, não é mesmo? Pois então, a sociedade egípcia tinha uma obsessão pela imortalidade. Suas obras foram feitas para existir após a morte. Bom, só da gente pensar que eles criaram uma forma diferente de lidar com os corpos dos mortos, que é a arte da mumificação, já faz a gente pensar
que eles gostavam, né, da imortalidade, porque esses corpos eram para que se mantessem o mais vivos possíveis, né, vivos entre aspas, porque para manter eles conservados, né. Então eles criavam realmente artes para serem imortais, para que elas fossem encontradas, né? Depois também. Depois que as gerações passassem, né? E acabassem, enfim. Agora tem uma citação do livro Arte Comentada da Pré-História ao Pós-Moderno, na página 8, da Carol Strickland. Nessa busca de permanência, os egípcios definiram um essencial para uma grande civilização: literatura, ciências matemáticas, médicas e alta matemática. Não apenas desenvolveram uma cultura impressionante, apesar de estática, mas enquanto outras civilizações nasciam e morriam com a regularidade das cheias do Nilo, o Egito sustentou o primeiro estado unificado de grande porte por 3 milênios. Bom, 3.000 anos sustentando, né, um estado unificado. Então eles tinham uma organização muito bem articulada, né? Imagina para aquela época. E aí eu vou fazer o que eu vou perguntar, o que eu perguntei na aula ao vivo, né? Se vocês lembram do filme da múmia, que a múmia ficava gritando Imhotep. Imhotep. Spoiler. Bom, Imhotep foi o primeiro artista registrado. Eu coloquei, ele constrói as pirâmides, é porque ele foi arquiteto de várias pirâmides, né? E foi em 2610 a.C. E assim, ele não era um deus, né? Ele era um braço direito de um faraó. Ele era um mestre, né? Alguém que era muito escutado. Bom, e ali eu disse vídeo, mumificação, arquitetura das pirâmides, descoberta da tumba de Tutankhamon. Eu coloquei esse entre parênteses para que vocês pesquisem, porque é muito interessante, é muito legal. E a arte bidimensional egípcia também é muito interessante, porque eles pintavam os corpos, os membros, né, o tronco, numa visão frontal, e a cabeça, ela tava de lado, sempre de lado, né. Então é bem interessante, assim, pesquisar, né, sobre isso, é bem massa. E eu coloquei a fotografia de duas esculturas, duas estatuetas, né, esculturas típicas em pedra calcária, com a pose imóvel e impassível das duas estátuas egípcias. Bom, assim, elas têm uma mulher e um homem, que é a esposa do Ofret e o príncipe Hauotep. Eles são da realeza, eles estão sentados em tronos, tem alguns símbolos, né, no trono enquanto eles estão sentados. E, bom, a esposa dele tá com um vestido branco, ela tem um cabelo até o ombro, assim, um cabelo armado, assim, um cabelo black, né? E ela tá com uma coroa, ela tem um colar, assim, e também um dos braços dela tá fora abaixo, o braço direito dela tá abaixo do seio esquerdo, e só a mão, assim, está fora do vestido, assim, fora da túnica, enquanto o braço esquerdo tá todo coberto, né? Ela tá com os pés descalços. E aí o príncipe Hauotep, ele é um negro de pele escura, e ele tá com um saiote, ele tá com o punho fechado da mão esquerda, ele tá com o punho sobre a perna esquerda, né? E tá com colar também, assim, e a face dele tá bem relaxada, ao mesmo tempo séria, assim, como a da esposa dele, né? E o braço direito dele tá dobrado, assim, com também o braço abaixo no peitoral, assim, dele. No peitoral esquerdo, assim, tá a mão, assim.
certo? Próximo slide. Grécia. Chegamos na Grécia. Bom, se vocês ouvirem, é o caminhão da fruta. Bom, a Grécia. Citação: durante a breve Idade de Ouro de 480 a 430 a.C., uma explosão de criatividade. Carol Strickland, Arte Comentada da Pré-História Pós-Moderno, página 12. Vou esperar o caminhão passar. Período chamado de Época de Péricles, uma singela homenagem ao político de Atenas que defendeu a democracia e estimulou o livre pensar. As palavras-chave dessa época também são arte e arquitetura, e aí acrescenta-se o drama, poesia, filosofia, governo, leis, etc. Bom, lembra-se também a pintura em cerâmica, a escultura, juventude eterna, arte geométrica, arte arcaica, couros, estilo severo, arte classe e arte helênica. São que nem estilo severo, arte classe e arte helênica. São vários períodos que tiveram dentro desse grande período também de 480 a 430 a.C. Bom, os gregos, né, eles influenciam, a arte grega influencia até hoje, né. Digamos que a sociedade adotou, assim, a estética da fisionomia e tudo mais pro padrão de beleza atual, né, o que é considerado um padrão de beleza atual, né. E, bom, eles buscavam a juventude interna. Essa era a principal influência dos gregos, assim. Eles queriam muito que a juventude fosse eterna. Então, as obras retratam, assim, bastante pessoas jovens, com músculos bem aparentes, e sem rugas, sem por exemplo, poros, né, ou espinhas no corpo, enfim. Mas são obras esplêndidas, né, em pensar que foram criadas e esculpidas em mármore, ou enfim, são obras realmente esplêndidas, né. E aí eu coloquei essa foto na lateral, onde tem a vitória de Samotrácia. Me corrija se eu estiver errada. 150 antes de Cristo, né? Uma figura angelical que está com as roupas esvoaçantes e as asas abertas, né? Não tem uma cabeça, porque não sei exatamente, porque eu não pesquisei sobre esta obra em si, né? Mas, enfim. Tem o Davi de Michelangelo na figura lateral, que é um homem nu, magro. Ele tá, assim, em cima de como se fosse uma pedra, um tronco, né? Numa pose, assim, com a mão esquerda sobre o próprio ombro do braço esquerdo, olhando para o lado, e a mão direita, ela tá relaxada, assim, no lado direito, assim, o braço também. A gente pode perceber que as mãos dele parecem ser desproporcionais, assim, ao tamanho do corpo dele. São mãos bem grandes, né? Enfim, pode não ser também, né? Porque existem várias formas, né, de corpos diferentes, mas realmente parece que as mãos dele são um pouco maiores, assim, que o braço, que, por exemplo, a mão dele tem quase o tamanho do antebraço, assim, né? E então eram mãos e os corpos eram musculosos, assim, apresentavam, assim, detalhes da musculatura, evidenciando novamente, né, que era uma musculatura de uma pessoa magra, né, e jovem. E ao lado tem a Idade de Bronze, que é do Rodi, de 1876, né,
Então ele estava fazendo estudos sobre as obras gregas. Então, próximo slide, Roma. Império Romano. O Império Romano ia da Inglaterra ao Egito, da Espanha ao sul da Rússia, embebedados de uma grande variedade de elementos culturais, principalmente da Grécia, transmitiram essa mistura cultural da Europa Ocidental ao norte da África. Eles eram famosos por sua filosofia, mosaicos, pinturas realistas em paredes, esculturas, panteão, leis, engenharias e o cimento. Bom, eu coloquei a foto do panteão, que é uma estrutura, parece uma casa. tem várias colunas na frente, né? E, bom, também lembra muito com o Partenon, que é grego, né? Logo porque a principal influência foi a influência dos gregos, né? Então eles lembram muito isso. O período foi de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, né? Então esse foi o slide. Próximo. Bom, se não cortou, eu falei sobre esse slide no próximo vídeo. Muito grata! Como eu tava falando, vocês me perdoem, é século XI ao século XIV. Essa máscara é uma máscara mortuária, ela é feita em ouro. E, bom, mais uma vez nós vemos os povos se interligando, mesmo antes de Cristo, por exemplo, muito, muito tempo atrás, com sentidos, né, de cultos à morte, à espiritualidade, enfim. Eu coloquei também essa imagem aqui, que é uma pintura pós-Colombo, mas que foi feita pela Aurora Reis, e o nome é Ninha Mariana. E por que eu coloquei ela aqui? Porque existem algumas mulheres muralistas que elas produziram arte que, mesmo após a chegada do Colombo, né, essa arte que, por exemplo, é de 1953, elas davam muita ênfase aos povos originários das Américas, né? Principalmente da América Latina. A Aurora Reyes é mexicana e, assim como ela, existiam outras mulheres que também faziam isso, né? Que é evidenciar um povo originário, certo? Bom, próximo. Arte africana. Bom, a gente tem datados objetos de arte encontrados no continente africano de 1500 anos 1500 anos antes de Cristo, tá? Bom, essas máscaras e esculturas aqui em madeira, elas eram consideradas objetos sagrados que traziam força vital de um espírito ancestral da natureza e que tinham o poder de curar doenças ou de ferir inimigos. Bom, eu acho que assim é importante a gente falar que o cubismo, que a gente conhece como sendo feito pelo Picasso, na verdade, ele teve origem nas máscaras produzidas lá na África. E o Picasso se apropriou e ficou muito famoso pelo cubismo, mas que esse cubismo ele não foi iniciado pelo Picasso, né? Ele se inspirou nas artes, né, das máscaras africanas, tá? Eu acho que é muito importante a gente evidenciar isso para a gente fazer aquilo também que eu já estava falando no começo. Muita coisa a gente vai desconstruindo, né? Quando a gente vai se aprofundando e estudando sobre a história da arte. Bom, elas intencionalmente não eram realistas. O que aqui também, né, que é essa historiadora, que é a Carol Strickland, ela fala que as máscaras eram intencionalmente não realistas, é mais uma das provas que a gente precisa. Provas não, mas daqueles detalhes que a gente precisa lembrar. O cubismo,
não é do Pablo Picasso. Um tipo de cubismo foi criado por ele, né? Assim como diversas outras pessoas, né, se apropriaram de artes de outros continentes, de outros povos, né? Bom, aqui tem uma máscara que ela se encontra em Zurich, no museu, né? E aqui tem um detalhezinho que está escrito: as máscaras africanas típicas tinham forma de losango, nariz e cunha e olhos arredondados, amendoados, perdão. E essa foto também foi, eu tirei ela do livro, né? Arte comentada da pré-história pós-moderna. Vou mostrar para vocês depois. E esse é o casal também. Esse aqui, só que não é datado, né? Infelizmente não tem uma data. Pode ser que alguma historiadora ou historiador já recente, porque esse livro não é tão recente, possa ter algum novo dado sobre esta obra, certo? Bom, vamos lá. Chegamos à Idade Média. A Idade Média é lembrada por artigos religiosos dourados. Brincadeira. Mas é verdade. Tudo que vocês virem, por exemplo, de filmes, talvez eu não assisti Game of Thrones, mas é bem provável que seja nessa época aqui. Se alguém assistiu Game of Thrones e viu alguma arte dourada ou com alguma coisa de religião, por favor, se identificou com algum filme, tal época, esta época aqui é a Idade Média. Normalmente, caças bruxas também tem muito. Cruzadas e etc. É Parece chamado, muito uma carta de tarô, né? parece, parece sim. Lembra também a arte no voo, que a gente vai daqui a um pouco, assim, nesse sentido desse mosaico, né? Dessa moldura, assim, que tem ao redor. E tipo assim, existia uma pessoa específica para fazer esse tipo de arte aqui. Que fazia, por exemplo, alguém escrevia e a outra pessoa fazia a arte, né? Nos livros. E não é só, por exemplo, em Roma, assim, que utilizavam, né, essa técnica, mas tem alguns outros povos que também utilizavam, que é a técnica de colocar ouro nas obras, enfim. Enfim, a iluminura, né? Que é os manuscritos iluminados. A arte gótica é a altura e luz e catedrais da peçaria. A arte gótica tem algumas igrejas, tipo, aqui onde eu moro, tem uma igreja que é uma igreja no estilo gótico. É uma igreja gigantesca e lembra muito esse sentido assim. Sim, é uma igreja, né? Mas muito nessas figuras angelicais, assim, né, nessa mesma época, assim, não é nada muito novo, né? Diferente, por exemplo, do período barroco no Brasil, né? Que aí a gente tem o artista Aleijadinho, entre outros, que faziam essa arte. Esse é o nome dele, gente. O, o nome artístico dele. Bom, é do século V. Eu não sei por que eu botei a século, mas é século V. Bom, uh, a, aqui começa o renascimento da arte, tá? Que é nessa data aqui, 1400 a 1789, que é a Revolução Francesa. Bom, o renascimento da arte, aí a gente tem, por exemplo, as pinturas que a gente lembra muito assim pelas cores, né, como pinturas do Leonardo, Michelangelo. Essa própria pintura aqui da Artemisia Gentileschi, ela ela nos lembra, por exemplo, também outros colegas artistas, assim, apesar dela não ser exatamente da renascença do Leonardo, né? Mas tava naquele movimento ainda. Bom, é o começo da pintura moderna, né? A sombra, a luz, perspectiva, esse realismo todo, enfim.
Tem a Renascença italiana, com Leonardo, Michelangelo, Rafael. A Renascença germânica, que é a xilogravura. Mas na China há tempos, eu coloquei isso aqui em evidência, porque muita gente diz que é germânica, a xilogravura, mas há muito, muito, muito tempo ela já existia na China. Tipo, muito, muito tempo mesmo. E temos a litogravura, né? E a Renascença espanhola, que são as mãos alongadas. Aí a gente vê algumas obras, né, se a gente for pesquisar, onde a gente nota as mãos das pessoas alongadas. E isso pode nos lembrar alguns artistas atuais, ilustradores, que fazem essas mãos alongadas em evidência, com dedos compridos e tudo mais. Bom, o barroco, né, que aqui é a era do ornamento, e aqui eu coloquei, né, um pouco da história dessa artista que fez essa obra aqui, que era uma artista mulher, e ela foi considerada a primeira mulher, uma primeira pintora feminista, tá? E aqui ela conta a história da Judite decapitando o Holofernes. Por quê? A Artemisia, ela foi vítima de estupro. E ela foi denunciar naquela época, né? Foi um colega dela de aula, né? Que ela estudava arte, que a estuprou. E ela foi denunciar ele e ele foi. Ele não foi sentenciado, né? Ele foi absolvido. E ela começou a ficar muito, né? Tipo, revoltada com o que aconteceu, óbvio. E principalmente porque ela começou a ser, tipo, julgada demais, assim, maltratada dentro da escola, foi expulsa, várias coisas aconteceram com ela. E ele foi absolvido, né? Então ela começou a pintar cenas de mulheres que eram violentadas, se vingando, né? Do, dos seus violentadores. Não deveria acontecer isso. Elas são cenas sempre de vingança, assim, contra aqueles que a violentaram. E essa aqui, inclusive, é muito famosa. Às vezes aparece um meme ou outro, assim, ou aquela, tem uma do meme que é uma cabeça na bandeja, serviram homem e tal. Bom, também tem o Barroco Flamengo, que é uma pintura religiosa. E esse aqui vocês podem lembrar, assim, que é o Barroco Flamengo, que é quando as figuras, assim, elas têm mais gordura, os corpos são mais volumosos, enfim, tem quadros de caça, né? Bastante corpo, bastante sensualidade, um monte de gente pelada é um Barroco Flamengo. E tem o barroco holandês também, que é a natureza morta. Então aqui são mais figuras assim, por exemplo, de natureza morta, uma bandeja de fruta, alguma coisa assim, tem. O contraste dramático de luz e sombra é que é muito evidente, assim, a luz e a sombra não tem um nuance, sabe? Um pequeno nuance, assim, é muito chamativo, né? E tem o tardio, que é um estilo tardio, né? Que é tons de marrom dourado, sombreado sutil. Então, o dourado é muito colocado nessas obras. Tem o barroco inglês, que é de denúncia, é o artista como um crítico social, né? O barroco inglês, então. E o que tem tudo a ver, né? Porque logo vai vindo um movimento de revoluções, né? E o barroco espanhol, que são as Meninas Velázquez, é uma obra que, se vocês puderem, pesquisem. É uma obra muito. Dá para se dizer, talvez a palavra transcendente seja boa para colocar, porque naquela época fazer uma obra assim, né? Tem umas meninas e tem um espelho assim no fundo da sala, e elas estão lá numa sala, enfim, com umas roupas muito extravagantes para aquela época, digamos assim, né? Enfim. E só que o reflexo, ele é perfeito, assim, então ela ficou uma obra famosa pela luz e pelo contraste, pelas sombras e por esse reflexo que tem nessa obra, assim, dentro do espelho. Bom, tem o barroco francês, tem um mestre de composição que é Nicolas Poussin, e tem o rococó,
tá? Que é Paris, pinturas de piquenique no parque. Esse aqui também pode ser que vocês viram algum meme, porque eu já vi memes assim, sou feliz no parque, tô fazendo piquenique. Aí aparece normalmente, assim, são pessoas, assim, sentadas num gramado na frente de um lago, muito felizes e nada de ruim acontecendo. É uma pintura de sonho. Me lembra, assim, como... sabe aquelas propagandas quando é um convite à igreja, assim, ou aquelas pinturas antigas que eram cópias, que eram vendidas e normalmente tinha na casa de vó da gente, que era um parque, assim, e é um parque, não, uma casa, daí um lago, assim, e umas flores, muito assim, só que numa versão coletiva, assim, como se todo mundo estivesse num paraíso, de certa forma, o mundo acabando e eles bem tranquilos. Ai, gente. Bom, vamos lá. Próximo século XIX, que é os ismos. Bom, aí vem o neoclassicismo, que é em Roma, por Gold, que é agora se quer heroísmo e virtudes cívicas. Neoclassicismo, assim, é quando tinha algumas pinturas que as pessoas estavam sempre muito finas e de uma certa forma de um local de poder, assim. Tem o neoclassicismo francês, que é Ingres, é o artista, mulheres nuas, gritaria da família tradicional. Essa aqui é tipo a classe média brasileira fazendo fotos para o Instagram numa versão do século XIX. Tem o neoclassicismo norte-americano, que é Copley, Thomas Jefferson, Senado, Capitólio, caráter das colônias. Aqui é tipo assim, um exemplo. Bom, um exemplo seria também. Aqui é a elite, assim, mas a elite da sociedade fazendo fotos, assim. É umas obras, assim, que com o tempo parece que o sentido, assim. Eu estou criticando uma obra que são obras, são famosas, mas são assim, é um momento que chegou, sabe, chega a parecer bobo, assim, o que foi retratado aqui, né, o que acontecia aqui. Mas, enfim. Aí vem a artista espanhol, né, que vem Goya, que é um artista sem classismo, que, tipo, começa não, em vários lugares do planeta sempre houveram artistas que estavam indo contra essa elitização, né, a um sentido da arte de se tornar família tradicional, essas coisas, caráter de colônia. E aí a gente vê que tudo isso aqui que aconteceu, tipo, isso aqui que eu acabei rindo, mas de certa forma está acontecendo agora e de certa forma é muito triste, né? De certa não, de muitas formas, né? Existiam esses artistas que iam contra, né, o colonialismo e, enfim, essas apropriações que aconteciam e tudo que não fosse do colonizador era, era algo ruim. Então, existiam os artistas que não curtiam e isso era maravilhoso, porque era a resistência, né, da arte. E tinham esses artistas que estavam ali no meio, que eram trazidos, assim. Por exemplo, não era um artista, mas que nem o Frei Bartolomé de las Casas, que, né, tem um livro sobre Frei Bartolomé de las Casas, que é O Paraíso Destruído. Alguns, né, padres começaram a ver o que estava acontecendo em alguns lugares, né, quando, por exemplo, veio a chegada dos portugueses e espanhóis no Brasil, por exemplo. E começaram a dizimar e exterminar com os povos originários. Alguns deles, assim, começaram a ir contra. Então, tinha um outro, assim, que desvirtuava ainda bem, sabe? Que não se deixava levar, assim, né, essas coisas terríveis que já aconteceram na humanidade. Bom, aí tem o romantismo, o sentimento é tudo, disse Gold. Eu botei essa frase aqui, que é do Gold. E, assim,
essa parte do romantismo, não pensa que é só love. É tipo assim, o romantismo tem uma obra muito famosa que é A Liberdade, que é sobre a liberdade. Aí tem uma mulher carregando assim uma bandeira muito forte, assim, acho que foi na Guerra da França, não lembro, não recordo muito bem agora. Mas na arte do romantismo são obras muito fervorosas, de muita. São expressões, mas não é o expressionismo. São expressões, elas são realistas, assim, as obras são realistas, mas elas são fervorosas e elas são cheias de expressão. Bom, aqui no realismo, daí nós temos a Rosa Bonheur, que é 1922 a 99, o ano de vida dela e morte, enfim. E é uma artista mulher, eu faço questão de evidenciar várias mulheres, né, durante as minhas aulas. E ela foi uma pintora de animais, assim, do século XIX. E ela pintava cavalos e outros animais, assim, mas os cavalos eram transcendentais. Eu não coloquei fotos de todas as obras, porque senão eu acho que a gente ia ultrapassar 2 horas se a gente fosse. Óbvio que a gente ia ultrapassar se a gente for em cada uma desses tópicos, a gente vai estudar a vida toda, isso que é bom estudar, né? Mas para essa aula, assim, de 2 horas, daí eu não coloquei em todos os tópicos fotos, mas eu coloquei alguns detalhes para ir falando para vocês. E a gente tem o Homer Colbert, que ele criou um método de ensino radical, tá, com Wickens, e ele foi diretor da Academia da Pensilvânia. Esse cara, ele era um contestador da elite e dos bons costumes. Apesar de ele estar ocupando esse espaço de diretor da Academia da Pensilvânia, ele era muito louco. Então, ele estava ali utilizando daquele lugar dele, assim, de diretor, mas ele estava desconstruindo tudo, assim, o que ele pudesse, ele estava brigando, ele estava contestando, ele contestava a própria arte, eu acho que dele, o que lembra um outro artista que depois a gente vai falar. Que aqui nós temos também a era industrial, e aí na era industrial a gente tem produções, né? Aí tem a arte novo, que eu já falei para vocês, que são arabescos, normalmente são mulheres, ou não tem tantos homens, mas são mais mulheres, assim, num jardim, mas não é o jardim o jardim que a gente tinha visto antes numa outra. É um jardim que lembra muito assim as estruturas das artes com cartas do tarô, porque elas têm uma certa moldura, assim, parece uma moldura, mas elas têm flores, arabescos, assim, e são sutis, assim. E realmente lembra um pouco a era industrial, porque elas são muito parecidas também, essas pessoas, essas mulheres também, porque muitas são mulheres, muitas figuras femininas, assim. Lembra muito essa arte, essa era industrial, porque parece uma produção em série, assim, mudou alguma coisinha ali, outra ali. Também o nascimento da fotografia, o que também faz lembrar da era industrial. E tem o impressionismo, que é a coloração e suas mudanças diante da luz. Tá, Manet, Monet e Degas. Gente, assim, essas pessoas, essa arte por que a coloração é mudança diante da luz? Porque o Manet, eles estudaram muito as cores e como elas reagiam diante da luz, né? Como as cores, por exemplo, qual eram as combinações que ficavam melhor. Eu não, se eu não me engano, o Monet, o Manet, eles criaram uma técnica de cor. Eu vou pegar um livro rapidinho para mim não falar bobagem. É, é usar o cinza. Peraí. Que era. Aqui. Bom, ainda bem que chegamos aqui. Não foi nem o Monet, mas enfim, eles também estudavam bastante as colorações. Era o
Chevrolet. Aqui, pera, só um instantinho para mim achar o nome completo dele. Ah, não. Gold, perdão. O Gold também era um artista, que é esse aqui do romantismo. Comi bola, gente, mas me perdoe. Mas enfim, foi o Gold. Ele estudou a física das cores. Então, enfim, ele foi além, né, do apenas combinar as cores. Ele começou a estudar a física das cores, né? E era isso que eu queria colocar. E eu falei ainda que era o Monet, mas eles fizeram alguns quadros parecidos, que são aquelas pinturas de o peraí que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que mostrar porque é muito bonito. Que é essas aqui, ó. O Monet, tá? Essa aqui, tá? Esse pessoal, nessa época, estava curtindo bastante jardins, né? Mas eu queria mostrar mesmo as cores, eu gosto bastante, então acho legal mostrar. Bom, fecha aspas. Então, vem, depois disso, tem o pós-impressionismo, que é o Van Gogh e Gauguin. Bom, Van Gogh, a gente conhece agora, mas durante a vida dele ele não foi muito conhecido, assim como outros artistas. Mas pós-impressionismo, Van Gogh e Gauguin. Aí a gente tem as obras, a coloração do Van Gogh, principalmente, elas tem muito contraste, diferente de todas as outras que a gente, de todos os ismos que a gente tem aqui, que são muito ligados ao realismo, né? A gente percebe, que nem eu mostrei ali para vocês a obra do Monet, que as obras elas começam a não ter um realismo muito forte, elas estão mais ligadas às impressões batidas do pincel na tela, por exemplo, mas que a gente consegue, de longe, a gente consegue ver o que aquelas cores, sombras significam, mas se a gente olha de perto, a gente não entende muito bem, né? Já o realismo, mesmo que a gente olhar de perto, a gente vai ver, isso aqui é um braço, isso aqui é uma perna. Aí, se a gente olha de perto uma obra do impressionismo, ou ainda do pós-impressionismo, elas não estão mais ligadas ao realismo, elas estão, eu acho que a gente pode dizer que elas estão até, acredito, né? Posso estar pecando, ligadas a uma certa psicodelia, porque elas não seguem um padrão, né, de realismo. Bom, aí nós temos depois o início do expressionismo, tem Paula Monderson Becker e tem o Grito do Monte aqui, Eduardo Monte. Bom, essa obra aqui também já virou meme diversas vezes mesmo, que eu já vi vários memes, inclusive figurinhas. Tem, tem um humano, né? Ele tá sem cabelo, ele tá com as duas mãos, uma em cada lado, assim. E ele tá com um ar de grito, mas ao mesmo tempo de tipo espanto, não é um grito de felicidade, é um grito tipo, meu Deus. E, e a obra, assim, ela tem bastante movimento. E a gente também pode lembrar, né, da, da saída do realismo, a passada pelo impressionismo, pós-impressionismo ali, esses ismos, parece que eles é como, parece um filme, assim, que vai se desfragmentando, assim, essa época aqui, né? E tem uma estrada, né, uma ponte, né, e tem duas pessoas caminhando em direção oposta para aquele que está gritando, né? Que está mais à frente, se figura mais à frente. A, a gente percebe o movimento pelas pinceladas, né? E aí eu coloquei aqui, né, um dado, né, que estava escrito, né, nessa tela, atrás da tela do
do Munch, que estava escrito só pode ter sido pintado por um louco, e aí foi estudado sobre isso, né? E eles sugerem, né, que foi realmente ele que escreveu isso, né? Então, é uma loucura, assim, uma insanidade, realmente, né? Porque ela fala sobre isso, né? Bom, vamos lá. Próximo, arte moderna, século XX. Olá. Bom, eu coloquei aqui bem em cima para não esquecer de falar sobre isso, que é a Semana 22, que é a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi uma coisa de louco. Sempre vale a pena estudar sobre a Semana 22. Não vamos aprofundar muito, mas já vou falar para você sobre uma pessoa que foi um artista e ele colocou um porco dentro. Tá, gente, veganos, não chorem. Mas ele empalhou um porco e colocou dentro da exposição, dentro de um porco de verdade. É uma arte de protesto. E ele empalhou esse porco e ele colocou dentro de uma caixa de madeira. E ele colocou dentro da exposição da Semana 22, dentro de uma das edições. E foi um momento muito crucial que, assim, eu até trouxe aqui para vocês ver que é o Nelson Linéer, ele é um artista brasileiro, e isso foi época de, assim, era para contestar, né? Ditadura militar, etc. E aí ele fez isso aqui, tá? Ninguém esperava, gente. Bom, só para contextualizar a semana. Natasha, essa foto que você está passando, ela não está aparecendo aqui para a gente. Você está compartilhando apenas a tela dos slides. Perdão, obrigada por me avisar. Espera aí que eu vou fazer aqui de novo. Espera aí. Aqui. Pronto, acho que agora vai dar para ver. Assim, eu fiquei falando. Eu fiquei falando, né? Tipo, olha o que ele fez, né? Exatamente. Obrigado. Assim, ele fez isso aqui, gente. Bom, e isso naquela época não foi pouca coisa. E esse cara, o Linné, ele foi um professor de arte incrível, assim, que ele era um contestador, né? Ele não usava, ele contestava a própria arte dele. Né? Em uma entrevista, assim, ele fala, ele foi falar sobre a arte dele, assim, e ele criticou a arte dele. Ele disse assim: não, eu coloquei o meu posicionamento político na minha arte, mas eu não podia fazer isso. Eu não podia, tinha que ser uma coisa que acontecesse, assim, não podia falar de mim ali, sabe? Então, ele era uma figura efervescente, assim, né? Bom, aí aqui no século XX a gente tem o fauvismo. Explosão de cores é apenas o começo de tudo, disse Matisse, tá? Daí a gente tem o Picasso também. Futurismo, daí uma nova beleza, beleza da velocidade, Marinette. Também tem muito movimento aqui, por isso velocidade. Construtivismo, República do Povo, refazer a arte, nomeada arte geométrica russa. Então, aqui ela começou assim, ó, dá para dizer que aqui no construtivismo é um dos movimentos que influenciou aqui no concretismo, que também trabalha muito com geometria, né? Mas enfim, vamos lá. Tem o preciosismo, que é o modernismo na América. São
algumas épocas. A gente tem a arquitetura moderna, a geometria, e aí concretismo Oscar Niemeyer. Aí a gente tem o Museu do Oscar Niemeyer, tem o Ministério da Educação e Saúde também, que foi obra dele, é uma arquitetura, e aí é um nome brasileiro. E a gente tem depois, né, do concretismo, que aqui teve uma briga aqui entre esses grupos aqui, que foi o neoconcretismo com a Ligia Clark e o Elliot Sica. E aqui em Ligia Clark, estudem sobre essa mulher. Ligia Clark é um ser muito, muito maravilhoso. É uma mulher brasileira, assim, o Elliot Sica também é um homem brasileiro, mas a Ligia Clark é uma mulher brasileira que começou a fazer a arte após os 30 anos. Ela já tinha 3 filhos, ela era, digamos assim, uma dona de casa, em uma época de política que, assim, essa época aqui é entre. No Brasil, agora falando um pouquinho do Brasil, começo para final, ditadura, e daí acabou a ditadura e finalmente, né, a gente tem ali uma volta, assim, um resgate, né, com 1988, assim, com o final da ditadura, a uns anos brilhantes, assim, brilhantes não vou usar essa palavra, mas uns anos mais iluminados, assim, mais alegres, mais fortes. E aqui, nessa época que ela começou, uma mulher artista, né, brigando num grupo do neoconcretismo que ela ajudou a fundar, ela foi um marco assim na arte, porque mesmo, né, tendo o, o povo da resistência e tudo mais, ainda existia um machismo muito grande, né? Ainda mais mulher artista. E ela largou a família, assim, e foi estudar, né? Ela foi para a França, daí ela ficou um tempo lá, estudou durante um ano e um pouco, e ela começou com obras bidimensionais, e ela é muito incrível, assim, como é o caminhar das obras dela. Porque elas estavam no bidimensional e ela começou superfícies moduladas, acho que é o nome, não lembro muito bem da série, que é quando a, a obra bidimensional, a tela, tá saindo assim de dentro da moldura. É como se elas fossem, sabe, se desvencilhar, sair de dentro realmente da tela e pular assim até o espectador, sabe? Eu falar assim, olha, eu estou aqui. E, e aí, a Ligia Clark, ela era uma mulher revolucionária, né? Então, incrível. E depois disso, né? Agora falando mais um pouco sobre Ligia, nessa parte do saído bidimensional, ela criou Os Bichos, que é uma coleção de obras que são feitas em alumínio. Elas são gigantes, não, mas elas são enormes. E nessa época, mesmo com uma esquerda muito forte, né, no país, a mulher ainda era a dona de casa, não sei o quê. E ela mesma fez, ela soldou as obras dela, ela criou as obras dela. E os bichos, eles são obras que ela disse que ela queria que os espectadores eles tivessem o vivenciar do fazer artístico, né? E ela dizia muito assim também, era uma crítica sobre si mesma, né? Que ela dizia assim: eu sou uma artista, não artista. Faço a arte, não arte. E isso faz a gente lembrar lá no começo. O que que é arte? O que que para os primeiros, né? Os primeiros seres humanos que tiveram aqui. O que para eles era arte, mesmo sem saber o conceito, o que significa a palavra arte, mesmo sem ter palavra, né? E, e essas esculturas, né? Que elas eram maleáveis, porque elas podiam ser dobradas,
Ela dizia que ela queria que os bichos povoassem o mundo, né? Que eles não ficassem só nas galerias, que eles pudessem ir até as pessoas, que as pessoas tivessem, os outros tivessem o poder de estar diante e enfim, vivenciando aquele movimento com a arte dela, né? Ela também gostava muito da Nise da Silveira, né? Tanto que, assim, alguns passos depois ela criou outras obras, né? Tem o Caminhando, tem, tem umas máscaras também, que tem uma das obras dela duas pessoas colocam uma máscara e ficam ligadas a um tubo e tem que ficar e vão respirar o mesmo ar durante um tempão, assim, que é sobre como é a vida, como é se conectar de verdade, assim, é muito intensa, assim, as obras dela. E aí tem também a Babão Antropofágica, que é uma obra que, bom, ela convida, né, os espectadores a criarem a obra, que é quando um desses espectadores se predispõe a deitar no meio de um círculo de outras pessoas, né, outros espectadores, e cada pessoa coloca um carretel de linha na boca e, e vai tirando a linha devagarinho, tecendo uma teia gigante em cima daquela outra pessoa que está deitada, como se tivesse alimentando aquele ser com as suas histórias, criando uma teia da vida. É uma loucura, assim, né? São obras muito intensas. Caminhando, a gente pode fazer hoje em dia recriar a obra dela, porque a obra dela literalmente era pegar um papel, uma folha de papel, um, uma, uma tira de papel e virar em lados opostos e colar, criando uma fita de Moebius e recortando. Só que tu vai recortando e não vai chegar a um fim, sabe? Então é, é bastante intensa, assim, é uma artista muito intensa. E ela e o Hélio Oiticica eram grandes amigos. Eles têm um livro também sobre que, eu, se eu não me engano, é Cartas, o nome do livro, que são apenas cartas dos dois conversando, assim. Então é bem legal. Vamos lá. Aí, se aqui a gente acha, né? Pronto, revolucionários. Muita gente muito louca, muito massa. A gente chega aqui no Duchamp, que é a fonte, né? O, ele fez uma crítica, né, sobre o que era arte quando foi é um, é um não é um mictório, é um, como é que é o nome agora? Peraí, só para mim não. Oi? Aquele gurizão. Isso, isso. Ele foi fazer uma crítica à arte e ele colocou o nome de A Fonte e ele faz parte desse movimento aqui, ó, que é o Dada do surrealismo. Ele é o Dada do surrealismo, mas ele é o movimento do Dada, né, que é de crítica. E, bom, no surrealismo, a gente tem o surrealismo está ligado com pintar sonhos, enfim, né, o inconsciente, tá? Eu coloquei aqui Maria de los Remédios Alicia Rodrigues Varo e Uranga, que é uma mulher artista, foi uma pintora espanhola surrealista e anarquista. Eu coloquei ela porque como eu falei para vocês, eu gosto de dar algumas ênfases às mulheres, né, artistas. Miró, e a gente tem aqui, eu coloquei um detalhe que é, muitas vezes a Frida Kahlo, ela é citada, eu achei muito legal eu nem me liguei que ontem era aniversário dela, e aí hoje eu tava pegando o livro, né, para mostrar para vocês, e aí eu me liguei, né, enfim, a Frida Kahlo, ela aparece como surrealista, mas ela não gostava que colocassem a obra dela em
em uma caixinha de surrealista, porque ela dizia que pintava a realidade dela, né? Então, assim, eu acho que se alguém quiser se aprofundar sobre a Frida, é muito legal, assim, ler sobre a biografia dela. Ela foi uma mulher artista, ela era deficiente física, ela era cadeirante, né? Uma das deficiências dela era cadeirante, apesar de não ser citada como uma mulher cadeirante, né? E, assim, bom, eu não vou falar muito, senão eu vou ficar dando spoiler do livro também, mas esse aqui é o livro, tá? É um livro muito bom. Ele foi escrito pela Yeden Herrera. Tem uma obra da Frida na frente. E ela foi a escritora, ela pesquisou muito sobre a vida da Frida. E esse livro é muito bom, assim, ele tem umas quase 600 páginas. Então, também, se alguém perguntar se ela era surrealista, vocês podem dizer que ela não gostava que dissesse que ela era surrealista. Bom, depois a gente tem a arte americana, em 1908. E aí, gente, vamos lá. 1908 a 1940. Daí tem A Vida nas Ruas, Heróis Americanos, Arte como Ativismo, Boxe, Realismo Social, Homer e Verne. Expressionismo Abstrato. Daí a gente tem Expressar a Vida Interior através da Arte. E a gente tem muito sentimento, tem o século XX, assim, para o século XXI, é muito sobre o que significa, né, a arte. Mas sobre o significado dela, não só... A gente saiu lá daquela época do romantismo, enfim, e entrou no mundo, assim, de talvez de resgate, assim, de o que eu tô querendo passar com isso? Uma fonte, é só um porco que tá lá empalhado em uma exposição que eu coloquei lá, então, porque é só isso? Não, eu tenho um significado, sabe? O século XX é sobre significado, não é a entrega já, não é tipo a entrega já da história. É um significado intrínseco, é fazer pensar, é o se perguntar por quê e tudo mais. E aí a gente também, no expressionismo aqui, no expressionismo abstrato, enfim, e no expressionismo figurativo, aqui que tem campos de cor, porque tem figuras, né, no expressionismo figurativo, mas no expressionismo abstrato tá ligado muito ao que é o século XX e ao que é todos esses movimentos anteriores, mas desse mesmo século, que é do sentir, né? E aí, no modernismo, eu trouxe Almeida Júnior, que é um artista brasileiro. Essa é uma obra dele, inclusive é uma obra muito famosa, a gente pode dizer assim, né? Mesmo sabendo que muitos dos artistas brasileiros não têm a mesma visibilidade de outros artistas, né? E esse modernismo é sobre cotidiano demais, assim, então eu acho que no meu ponto de vista, né? Eu acredito, né? Eu acho. Posso falar, eu falo às vezes assim sobre quando eu falo da minha opinião é porque eu posso mudar a minha opinião, né? Não a história não, mas sobre essa obra assim, sobre simplicidade, mas ao mesmo tempo sobre uma leveza contínua assim de cotidiano assim simples, né? Enfim, e aí, eu trouxe aqui um artista do expressionismo, que é o Basquiat, que é um dos artistas que eu mais gosto, assim. Ele teve, infelizmente, uma história muito, muito triste, que, enfim, vale a pena vocês conhecerem as obras dele. Tem alguns símbolos que são utilizados hoje em dia em muitos grafites ou também em artes ligadas ao hip hop, que é o símbolo da coroa, né? E, bom, o
falei como se fosse amiga íntima dele. Eu, assim, gosto bastante. Ele desenhava coroas, certo? E, bom, vale a pena, muito, muito a pena estudar sobre ele. Tem um filme que está disponível no YouTube, inclusive, que se chama Basquiat. Assistam. É bom, assim, ele foi um dos primeiros artistas negros a ocuparem, a serem nomeados e colocados dentro das galerias de arte, o que infelizmente é uma realidade muito triste. Então, ele foi e é um grande gênio da arte, né? E é um artista expressionista. Então, conheçam Jean-Michel Basquiat. Bom, chegamos às NFTs. Muita coisa. Eu não li as mensagens, mas se alguém mandou, gente, perdão. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida. Ah, Alessandra, deixa eu voltar ali. A Alessandra voltou, daí aqui. Bom, voltando, Alessandra, eu coloquei no século XX, no modernismo, uma obra do Almeida Júnior, que retrata uma mulher. Ela tem uma pele negra clara, ela está com um pano de prato e sobre uma blusa alaranjada, um tom de coral, e ela está à frente de uma janela, uma expressão de cantar. Ela tá segurando as duas pontas do pano de prato, assim, que tá atrás do pescoço, e as pontas estão na frente. Ela tá escorada, assim, na frente dessa janela, e tem um violeiro que está sentado nessa janela, assim, com as pernas para dentro da casa ou do local, assim. E ele tá com uma viola, e ele usa um chapéu. Ele tem um tom de pele assim claro, e talvez mais dourado, assim, mais um dourado claro. O cabelo dele é bem preto e ele tá tocando viola. E a roupa dele é xadrez. O nome é O Violeiro de Almeida Júnior. E a fotografia que eu coloquei do Jean-Michel Basquiat tem o Jean, que é um homem negro. Ele está com os pincéis na mão. Ele também está com um óculos pendurado assim no pescoço. Ele está usando uma camisa social com mangas, com a manga e a gola preta, e a cor da camisa é vermelha. Ele está sorrindo, e ao fundo tem uma obra que ele pintou, que tem uma figura humana de pele negra com um olho azul e traços em tinta branca, assim, como se fosse o desenho, né? E tem uma mão rosa com algumas pinceladas azuis claro, vermelha, em uma espessura menor, mas azul claro está bem forte. O braço dessa mão tá em amarelo. E a luz, né? Ele fez alguns pontos de luz, assim, ou parece, não sei se é luz ou se tinta dessa obra, em azul. Bom, NFTs. Tokens não fungíveis. Bom, gente, isso é século XXI. As NFTs ou criptoartes, que são praticamente obras digitais que não podem ser, por exemplo, copiadas por outras pessoas. Elas têm um código, ou pode-se falar um certificado digital de autenticidade. Elas são o aqui e agora do que está acontecendo de arte. Assim, de certa forma, está revolucionando o mundo da arte, né? Já existe há algum tempo, mas esse ano foi estrondoroso, assim, o movimento das NFTs, né? A gente tem uma plataforma brasileira de NFTs que foi criada, foi desenvolvida por brasileiros que
eu tive a honra de conhecer uma dessas pessoas que ajudou a desenvolver o Wicked Nunc, que é o Coxa, né, conhecido como Coxinô, ou Coxa, e a irmã dele, que é a Thaís Coxinô. Bom, gente, assim, é um assunto para se falar por muito tempo, vale a pena conhecer. Resumindo, as obras digitais que vocês criam, elas podem ser vendidas através de uma plataforma de criptoarte, e aí tem uma plataforma brasileira que ela foi pensada muito carinhosamente em cuidar com o meio ambiente, tanto que é utilizado uma moeda, uma criptomoeda, no caso, que é uma das criptomoedas que menos polui o meio ambiente, ou seja, a mineração dessa criptomoeda ela é muito leve. E, bom, tem uma comunidade artística muito incrível, que é muito unida, se ajuda muito, que sabe a importância, né, de nós artistas brasileiros, enfim, da nossa brasilidade como resistência no momento que a gente está vivendo, no momento atual político, social que a gente está vivendo, a importância de nos unirmos. Então, assim, é muito legal. O significado, né, eu coloquei aqui porque eu acho importante, do que significa aí, que é Nunc, que do latim vem a significar aqui e agora. Vocês podem vender uma edição única ou cópias de uma mesma obra e colocar o preço que vocês acharem que vale. A criptoarte, isso é muito importante. Ela não depende de nenhuma empresa assim, por exemplo, não é uma galeria fechada que está cuidando do Wicked Nunc, sabe? Tipo, se tu quer vender tua criptoarte, tu não tem uma criptomoeda, fala com algum artista que tu conhece para te ajudar, que com certeza essa pessoa vai te ajudar, assim. Tanto que tem, inclusive, um movimento criado por um artista muito incrível, que é o Jean C., que é um artista que mora no Morro do Santo Amaro, no Rio de Janeiro, que criou, inclusive, que eu saiba, esse conceito foi criado por ele, que é o Social Crypto Art, que ele, por exemplo, utiliza a venda de alguma obra para alguma ação social. Então, assim, é muito legal. E também o que é muito interessante é que, por exemplo, se você vender uma das suas obras e alguém revender essa obra, tudo que acontecer com ela, ela vai ter gravada no token dela, vai ter gravada no certificado dela, ou seja, se ela for revendida, se ela, enfim, for leiloada, for para uma exposição, você não vai depender de uma galeria ou de uma única pessoa. Então, a descentralização da arte. E, bom, essas são as referências. Eu coloquei ali também, voltando aqui rapidinho, esse aqui, o Wicked Nunc, HE, que é um símbolo de igual, N, é um... É um... É o... Como é que é? O logotipo do Wicked Nunc. E aqui tem o símbolo do Ethereum, que também é uma criptomoeda. Bom, referências, daí eu coloquei todos os links que eu utilizei, os livros, e depois eu encaminho para vocês este PDF. E muito obrigada. Era isso. Obrigado, professora. Adoramos. Ai, Demais. Bom, parabéns, Natasha. Perfeito. ai, gente, gostaram. Muito incrível essa aula. Muito incrível. Parabéns, parabéns. É demais. Grata. Que bom que vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui. Estou feliz que vocês gostaram. Estava super insegura. Fiquem à vontade. Bom, parabéns. Obrigada. As perguntas estão fervilhando, deixa elas amadurecerem. Tá bom. Muito grata pela presença de vocês